Bom dia, presidente, novamente, nobres colegas. Presidente, eu vou fazer o uso da palavra de um tema de natureza econômica, de grande importância nacional, bastante complexo, tecnicamente espinhoso, mas que, não obstante todos esses desafios, nós precisamos, nessa Casa de Leis, nos debruçarmos sobre ele, porque ele vai ter um grande impacto na vida do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou me referindo especificamente à discussão nacional no âmbito da reforma tributária, que, ao que tem sido colocado pelos jornais, o governo pretende votar logo no primeiro semestre desse ano de 2023. Reforma tributária é essa que está há 30 anos no Congresso Nacional, que não vai para um lado nem vai para o outro, em meio ao qual nós vimos uma elevação brutal da carga tributária desse país, e um país que saiu com cerca de 20 e poucos por cento de carga tributária, hoje já está com 37% e crescendo, minando a capacidade de competitividade da economia brasileira. O Brasil, que sempre foi um país recordista de crescimento econômico, desaprendeu a crescer desde a década de 80, tivemos a década perdida de 80, de 90, 2000, e um país que não se encontra aí na capacidade de crescimento. Talvez muitos no Mato Grosso do Sul não tenham se atentado, deputado João César, que as propostas que estão colocadas hoje, e que são as principais propostas no Congresso Nacional, modificam muito a capacidade do Mato Grosso do Sul em colocar em marcha a sua estratégia de desenvolvimento e crescimento econômico, que tem sido o nosso receituário de sucesso até hoje. Talvez muitos não tenham percebido que as propostas que estão colocadas lá, e eu me refiro especificamente às PECs 45 e a PEC 110, uma na Câmara e outra no Senado, praticamente eliminam a possibilidade do governo do Estado do Mato Grosso do Sul conceder incentivos fiscais para trazer indústrias. E veja, por exemplo, o nosso ex-governador Zeca, que viu aqui o surgimento do MS Empreendedor, que preconizou a atração das indústrias, a indústria nascente. Esse é um instrumento que vai acabar. Será que nós, no Mato Grosso do Sul, estamos cientes de que, com a aprovação disso que está colocado hoje no Congresso Nacional, nós não teremos mais a possibilidade de fazer a concessão de incentivos fiscais? Vejam o impacto que nós teríamos para uma cidade que é exemplo nacional de superação e de revolução econômica, que é o caso de Três Lagoas. Vejam o que está acontecendo em Aparecida do Taboado. Vejam o que está acontecendo com a região do Bolsão da industrialização. Vejam a necessidade de uma capital como Campo Grande, uma cidade da envergadura de Dourados, uma cidade como Corumbá, que precisa desesperadamente de novos empregos, novas indústrias. Será que a gente está preparado para perder esse instrumento de incentivo fiscal? Então vamos falar de outro setor, não só a indústria. Vamos falar do agro? Será que nós estamos absolutamente sabedores e conscientes que com essas duas propostas que estão na mesa, nós vamos ter uma brutal elevação de carga tributária no agronegócio, que é um dos pilares de sustentação desse Estado? E não só do agro, mas da agricultura familiar também. Todos os produtos da cesta... Nobre deputado, transfere. Nobre deputado Antônio Vaz. Transfere. Nobre deputada Amarildo Cruz. Transfere. Nobre deputada Lia Nogueira. Transfere. Nobre deputado Lídio Lopes. Transfere. Nobre deputado Pedrocian Neto. O senhor tem 30 minutos, nobre deputado.
Bom dia, presidente, novamente, nobres colegas. Presidente, eu vou fazer o uso da palavra de um tema de natureza econômica, de grande importância nacional, bastante complexo, tecnicamente espinhoso, mas que, não obstante todos esses desafios, nós precisamos, nessa Casa de Leis, nos debruçarmos sobre ele, porque ele vai ter um grande impacto na vida do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou me referindo especificamente à discussão nacional no âmbito da reforma tributária, que, ao que tem sido colocado pelos jornais, o governo pretende votar logo no primeiro semestre desse ano de 2023. Reforma tributária é essa que está há 30 anos no Congresso Nacional, que não vai para um lado nem vai para o outro, em meio ao qual nós vimos uma elevação brutal da carga tributária desse país, e um país que saiu com cerca de 20 e poucos por cento de carga tributária, hoje já está com 37% e crescendo, minando a capacidade de competitividade da economia brasileira. O Brasil, que sempre foi um país recordista de crescimento econômico, desaprendeu a crescer desde a década de 80, tivemos a década perdida de 80, de 90, 2000, e um país que não se encontra aí na capacidade de crescimento. Talvez muitos no Mato Grosso do Sul não tenham se atentado, deputado João César, que as propostas que estão colocadas hoje, e que são as principais propostas no Congresso Nacional, modificam muito a capacidade do Mato Grosso do Sul em colocar em marcha a sua estratégia de desenvolvimento e crescimento econômico, que tem sido o nosso receituário de sucesso até hoje. Talvez muitos não tenham percebido que as propostas que estão colocadas lá, e eu me refiro especificamente às PECs 45 e a PEC 110, uma na Câmara e outra no Senado, praticamente eliminam a possibilidade do governo do Estado do Mato Grosso do Sul conceder incentivos fiscais para trazer indústrias. E veja, por exemplo, o nosso ex-governador Zeca, que viu aqui o surgimento do MS Empreendedor, que preconizou a atração das indústrias, a indústria nascente. Esse é um instrumento que vai acabar. Será que nós, no Mato Grosso do Sul, estamos cientes de que, com a aprovação disso que está colocado hoje no Congresso Nacional, nós não teremos mais a possibilidade de fazer a concessão de incentivos fiscais? Vejam o impacto que nós teríamos para uma cidade que é exemplo nacional de superação e de revolução econômica, que é o caso de Três Lagoas. Vejam o que está acontecendo em Aparecida do Taboado. Vejam o que está acontecendo com a região do Bolsão da industrialização. Vejam a necessidade de uma capital como Campo Grande, uma cidade da envergadura de Dourados, uma cidade como Corumbá, que precisa desesperadamente de novos empregos, novas indústrias. Será que a gente está preparado para perder esse instrumento de incentivo fiscal? Então vamos falar de outro setor, não só a indústria. Vamos falar do agro? Será que nós estamos absolutamente sabedores e conscientes que com essas duas propostas que estão na mesa, nós vamos ter uma brutal elevação de carga tributária no agronegócio, que é um dos pilares de sustentação desse Estado? E não só do agro, mas da agricultura familiar também. Todos os produtos da cesta básica, que hoje pagam 7%, 5%, 4%, nós vamos fazer uma nivelação de alíquota e vai colocar num patamar bem superior. Fala-se em 30%. O que está colocado basicamente nessas duas propostas? Primeiro, PEC 45. E por que eu estou tocando nesse tema da PEC 45? Porque foi colocado no Ministério da Fazenda, dentro de uma estrutura, presidente,
do secretariado do Ministério da Fazenda uma secretaria especial da reforma tributária. Quem é o secretário da reforma tributária? Trata-se de um economista chamado Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal, que é o que apresentou as PECs 45 e 110. Então, a vinda do Bernardo Api para o governo federal significa a grande agenda ou é a PEC 45 ou é a PEC 110. O que diz a PEC 45? É a ideia de se criação de um imposto nacional chamado IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai fazer uma unificação nacional de todos os tributos sobre mercadorias e sobre consumo. Em princípio, até que não é uma ideia ruim, porque nós faríamos uma simplificação. Mas eu diria que o problema são os detalhes e os conflitos de natureza federativa que advêm com essa proposta. Em plano nacional, seriam unificados o PIS e a COFINS, e o IPI. O IPI se tornaria um imposto seletivo, incidente sobre cigarros e bebidas ou produtos que teriam uma externalidade em economia. Haveria uma unificação do ICMS e do ISS. Então, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, em torno de um único imposto nacional chamado IBS. Como é que seria a transição desse nosso modelo atual, deputado Rachioca, para esse novo IBS? Primeiro que nós estamos falando de um período de transição de 10 anos. Vejam o que está sendo colocado na mesa. No primeiro ano, o IBS entra com uma alíquota de 1% e os impostos atuais do mesmo tamanho. No segundo ano, o IBS vai crescendo gradativamente e os impostos atuais vão sendo diminuídos. Ao final do período de 10 anos, o IBS substitui todos os impostos atuais. Bom, significa que nós vamos ter dois sistemas tributários rodando em paralelo. De um lado, o IBS nascendo e as empresas tendo que pagar os outros impostos simultaneamente. Imagine a quantidade de ações judiciais que os contribuintes hão de protocolar na PGFN, na Procuradoria do Estado. Vocês imaginam a quantidade de conflitos existentes entre União, Estado e município? Do Brasil passar 10 anos num período de transição com dois sistemas tributários rodando em paralelo. E não só 10 anos para o período de transição, período de 30 anos, presidente, de repartição do produto desse imposto entre União, Estado e município. Passa-se 10 anos com as alíquotas modificando e 30 anos repartindo entre União, Estado e município. Não é uma proposta simples. Uma proposta que tira do Mato Grosso do Sul a condição de trazer novas indústrias. Uma proposta que eleva a carga tributária do agro. Uma proposta que retira o poder dos municípios de cobrar o ISS. E é até curioso, porque os estados, todos são ganhadores do ponto de vista fiscal. Eles criaram uma regra onde os estados não perdem. Quem perdem são os municípios. Quem perdem são os municípios, e principalmente os municípios grandes, que têm arrecadação própria do ISS, e eu conheço bem o caso de Campo Grande, e principalmente as capitais. Eles conseguiram um feito com essa proposta, que é unificar 27 secretários de Estado de Fazenda. Porque não tem mais ganhador e perdedor entre estados. São todos ganhadores. Quem são os perdedores são os municípios. Justamente o primo pobre da federação. Justamente aquele que participa da menor parte do bolo tributário. E é ele quem está sendo colocado para ser o maior perdedor. Então, eu quero dizer para os nossos pares aqui, que esse é um tema de suma importância e que nós não podemos nos omitir, deputado Amarildo. Ah, mas Pedro, esse é um tema nacional. Esse é um tema que compete aos deputados federais, aos senadores, mas nós temos que ter interlocução com a bancada federal. Nós temos que ter interlocução
com a ministra Simone Tebet, que hoje está numa posição absolutamente estratégica no Ministério do Planejamento, e é um dos elementos centrais da formulação da política econômica nacional. Permite a par, deputado. Por gentileza. Deputado, o senhor traz a essa casa um assunto bastante polêmico e importante. Eu tive a oportunidade, inclusive na época do governo Zeca mesmo, de participar na SomaSul de debate sobre essa reforma tributária. E o modelo de tributação do Brasil, que tributa renda, trabalho, consumo e patrimônio, com um emaranhado de normas, especialmente sobre o consumo, já mostrou que não dá certo, complica negócios. Nós precisamos urgente um modelo tributário de simplificação e de melhoria. O grande problema é que o modelo tributário existente, apesar desse emaranhado de normas e da dificuldade que empresas, empresários e cidadãos têm, até para fazer uma declaração hoje de imposto de renda, declaração de serviço, uma secretária do lar, a pessoa para declarar é uma complicação danada. Aí a reforma tributária ela esbarra no sentido de que na hora que fala em perder receita, ninguém quer perder. E como a receita tributária ela tem tido um resultado positivo para o governo federal e o pacto federativo prejudica o município, prejudica o Estado, essa coisa começa e para no Estado, porque a União não vai perder receita. Então, é um assunto pertinente, eu acho que é oportuno a gente, sob o ponto de vista técnico, acompanhar isso, montarmos uma comissão na Assembleia, trazer um debate para essa casa, porque, efetivamente, nós temos um Estado em franco desenvolvimento, com instalação de indústrias, e essa guerra tributária entre outros Estados, o CONFAS é um avanço, mas nós precisamos manter o nosso Estado com esse atrativo e com esse diferencial que tem hoje para o Brasil, com o olhar das indústrias para vir instalar para cá. Vindo indústrias, vem gente. E isso gera desenvolvimento, gera melhoria da qualidade de vida. Então, eu queria dizer para o senhor que eu acompanho a sua fala e acho que nós temos que ampliar esse debate aqui na casa. Obrigado. Permito a parte, Por deputado Pedrocian Neto. Com certeza, temática de suma importância e tem repercussão e consequências diretas e indiretas no nosso Estado. Nós temos que debater, discutir, ter comissão, como sugeriu o presidente, porque é uma matéria extremamente importante. Fala, inclusive, aí da nossa possibilidade de maior ou menor desenvolvimento, justiça social e coisas desse tipo. Há mais de 30 anos se discute reforma tributária no nosso país. Em alguns momentos, houve uma possibilidade e um interesse maior de se discutir, de se implementar, inclusive, uma reforma, o que não aconteceu. Eu torço, honestamente, para que o governo consiga aprovar uma reforma tributária que venha melhorar o sistema tributário brasileiro. Esse é o intuito de se fazer uma reforma. Mas, para melhorar, esse tripé é fundamental. A simplificação, como falou aqui o deputado Gerson Claro, é um absurdo a legislação tributária brasileira. O ICMS, por exemplo, é um imposto que as normas de cobrança mudam todos os dias. Todos os dias você tem mudança, você tem regras novas na cobrança do ICMS. Por exemplo, para falar de um tributo, sem falar em tributos federais e tributos municipais. Uma outra questão que é extremamente importante é você desconcentrar o poder da União, principalmente, com relação à repartição do bolo tributário. É inadmissível que os municípios fiquem com 11%, 12% do bolo tributário que é arrecadado no Brasil, que a União concentre quase 70% de tudo aquilo que é arrecadado no nosso país, e que o Estado fique aí com seus 18%, 19%, 20%. Isso tem que ser melhor repartido. Os municípios é onde o cidadão vive, onde o cidadão paga imposto. E é ele quem está sendo colocado para ser o maior perdedor. Então, eu quero dizer para os nossos pares aqui, que esse é um tema de suma importância e que nós não podemos nos omitir, deputado Amarildo. Mas, Pedro, esse é um tema nacional. Esse é um tema que compete aos deputados federais, aos senadores, mas nós temos que ter interlocução com a bancada federal. Nós temos que ter interlocução
com a ministra Simone Tebet, que hoje está numa posição absolutamente estratégica no Ministério do Planejamento, e é um dos elementos centrais da formulação da política econômica nacional. Deputado. Por gentileza. Deputado, o senhor traz a essa casa um assunto bastante polêmico e importante. Eu tive a oportunidade, inclusive na época do governo Zeca mesmo, de participar na SomaSul de debate sobre essa reforma tributária. E o modelo de tributação do Brasil, que tributa renda, trabalho, consumo e patrimônio, com um emaranhado de normas, especialmente sobre o consumo, já mostrou que não dá certo, complica negócios. Nós precisamos urgente um modelo tributário de simplificação e de melhoria. O grande problema é que o modelo tributário existente, apesar desse emaranhado de normas e da dificuldade que empresas, empresários e cidadãos têm, até para fazer uma declaração hoje de imposto de renda, declaração de serviço, uma secretária do lar, a pessoa para declarar é uma complicação danada. Aí a reforma tributária ela esbarra no sentido de que na hora que fala em perder receita, ninguém quer perder. E como a receita tributária ela tem tido um resultado positivo para o governo federal e o pacto federativo prejudica o município, prejudica o Estado, essa coisa começa e para no Estado, porque a União não vai perder receita. Então, é um assunto pertinente, eu acho que é oportuno a gente, sob o ponto de vista técnico, acompanhar isso, montarmos uma comissão na Assembleia, trazer um debate para essa casa, porque, efetivamente, nós temos um Estado em franco desenvolvimento, com instalação de indústrias, e essa guerra tributária entre outros Estados, o CONFAS é um avanço, mas nós precisamos manter o nosso Estado com esse atrativo e com esse diferencial que tem hoje para o Brasil, com o olhar das indústrias para vir instalar para cá. Vindo indústrias, vem gente. E isso gera desenvolvimento, gera melhoria da qualidade de vida. Então, eu queria dizer para o senhor que eu acompanho a sua fala e acho que nós temos que ampliar esse debate aqui na casa. Obrigado. Permito a parte, Por deputado Pedrocian Neto. Com certeza, temática de suma importância e tem repercussão e consequências diretas e indiretas no nosso Estado. Nós temos que debater, discutir, ter comissão, como sugeriu o presidente, porque é uma matéria extremamente importante. Fala, inclusive, aí da nossa possibilidade de maior ou menor desenvolvimento, justiça social e coisas desse tipo. Há mais de 30 anos se discute reforma tributária no nosso país. Em alguns momentos, houve uma possibilidade e um interesse maior de se discutir, de se implementar, inclusive, uma reforma, o que não aconteceu. Eu torço, honestamente, para que o governo consiga aprovar uma reforma tributária que venha melhorar o sistema tributário brasileiro. Esse é o intuito de se fazer uma reforma. Mas, para melhorar, esse tripé é fundamental. A simplificação, como falou aqui o deputado Gerson Claro, é um absurdo a legislação tributária brasileira. O ICMS, por exemplo, é um imposto que as normas de cobrança mudam todos os dias. Todos os dias você tem mudança, você tem regras novas na cobrança do ICMS. Por exemplo, para falar de um tributo, sem falar em tributos federais e tributos municipais. Uma outra questão que é extremamente importante é você desconcentrar o poder da União, principalmente, com relação à repartição do bolo tributário. É inadmissível que os municípios fiquem com 11%, 12% do bolo tributário que é arrecadado no Brasil, que a União concentre quase 70% de tudo aquilo que é arrecadado no nosso país, e que o Estado fique aí com seus 18%, 19%, 20%. Isso tem que ser melhor repartido. Os municípios é onde o cidadão vive, onde o cidadão paga imposto. E é ele quem está sendo colocado para ser o maior perdedor. Então, eu quero dizer para os nossos pares aqui, que esse é um tema de suma importância e que nós não podemos nos omitir, deputado Amarildo. Mas, Pedro, esse é um tema nacional. Esse é um tema que compete aos deputados federais, aos senadores, mas nós temos que ter interlocução com a bancada federal. Nós temos que ter interlocução
com a ministra Simone Tebet, que hoje está numa posição absolutamente estratégica no Ministério do Planejamento, e é um dos elementos centrais da formulação da política econômica nacional. Permite a parte, deputado. Por gentileza. Deputado, o senhor traz a essa casa um assunto bastante polêmico e importante. Eu tive a oportunidade, inclusive na época do governo Zeca mesmo, de participar na SomaSul de debate sobre essa reforma tributária. E o modelo de tributação do Brasil, que tributa renda, trabalho, consumo e patrimônio, com um emaranhado de normas, especialmente sobre o consumo, já mostrou que não dá certo, complica negócios. Nós precisamos urgente um modelo tributário de simplificação e de melhoria. O grande problema é que o modelo tributário existente, apesar desse emaranhado de normas e da dificuldade que empresas, empresários e cidadãos têm, até para fazer uma declaração hoje de imposto de renda, declaração de serviço, uma secretária do lar, a pessoa para declarar é uma complicação danada. Aí a reforma tributária ela esbarra no sentido de que na hora que fala em perder receita, ninguém quer perder. E como a receita tributária ela tem tido um resultado positivo para o governo federal e o pacto federativo prejudica o município, prejudica o Estado, essa coisa começa e para no Estado, porque a União não vai perder receita. Então, é um assunto pertinente, eu acho que é oportuno a gente, sob o ponto de vista técnico, acompanhar isso, montarmos uma comissão na Assembleia, trazer um debate para essa casa, porque, efetivamente, nós temos um Estado em franco desenvolvimento, com instalação de indústrias, e essa guerra tributária entre outros Estados, o CONFAS é um avanço, mas nós precisamos manter o nosso Estado com esse atrativo e com esse diferencial que tem hoje para o Brasil, com o olhar das indústrias para vir instalar para cá. Vindo indústrias, vem gente. E isso gera desenvolvimento, gera melhoria da qualidade de vida. Então, eu queria dizer para o senhor que eu acompanho a sua fala e acho que nós temos que ampliar esse debate aqui na casa. Obrigado. Permito a parte, Por deputado Pedrocian Neto. Com certeza, temática de suma importância e tem repercussão e consequências diretas e indiretas no nosso Estado. Nós temos que debater, discutir, ter comissão, como sugeriu o presidente, porque é uma matéria extremamente importante. Fala, inclusive, aí da nossa possibilidade de maior ou menor desenvolvimento, justiça social e coisas desse tipo. Há mais de 30 anos se discute reforma tributária no nosso país. Em alguns momentos, houve uma possibilidade e um interesse maior de se discutir, de se implementar, inclusive, uma reforma, o que não aconteceu. Eu torço, honestamente, para que o governo consiga aprovar uma reforma tributária que venha melhorar o sistema tributário brasileiro. Esse é o intuito de se fazer uma reforma. Mas, para melhorar, esse tripé é fundamental. A simplificação, como falou aqui o deputado Gerson Claro, é um absurdo a legislação tributária brasileira. O ICMS, por exemplo, é um imposto que as normas de cobrança mudam todos os dias. Todos os dias você tem mudança, você tem regras novas na cobrança do ICMS. Por exemplo, para falar de um tributo, sem falar em tributos federais e tributos municipais. Uma outra questão que é extremamente importante é você desconcentrar o poder da União, principalmente, com relação à repartição do bolo tributário. É inadmissível que os municípios fiquem com 11%, 12% do bolo tributário que é arrecadado no Brasil, que a União concentre quase 70% de tudo aquilo que é arrecadado no nosso país, e que o Estado fique aí com seus 18%, 19%, 20%. Isso tem que ser melhor repartido. Os municípios é onde o cidadão vive, onde o cidadão paga imposto. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que criar nesse país uma política tributária progressiva. Os mais ricos têm que pagar, meu querido pastor, nós que acreditamos, somos tementes a Deus, os mais ricos têm que pagar mais para que o mais pobre possa ter oportunidade de ter uma vida com dignidade e com abundância. Obrigado, parabéns pelo pronunciamento que faz. Obrigado. Essa discussão sobre a regressividade do sistema tributário brasileiro é uma discussão
importante, uma discussão já bastante antiga, reflete um pouco das opções que nós tivemos na Constituição brasileira para colocar impostos sobre o consumo, ao invés de impostos sobre a renda. Isso está sendo colocado no debate, mas não está aprofundado, porque o IBS, essas propostas da PEC 45 e PEC 110, versam exclusivamente sobre impostos sobre o consumo e não vão tratar sobre imposto sobre a renda, seja da pessoa física, da pessoa jurídica, e tampouco a CSLL. Tá? Mas é um debate que deve ser feito, importante, nacional. Para concluir, presidente, eu queria dizer o seguinte: esse é um tema extremamente complexo. Extremamente complexo. Queria propor que nós pudéssemos fazer um seminário aqui nessa casa. Que nós pudéssemos trazer alguns especialistas, alguém que pudesse decifrar para o público estadual, para que nós pudéssemos formar uma opinião com relação a esse tema, sob a ótica do Mato Grosso do Sul. Então, deputado Amarildo, com a concordância dos pares, se nós pudéssemos, presidente, fazer esse seminário, chamar membros da bancada federal, ter a ministra Simone aqui, que eu tenho certeza que ela está preocupada com a questão dos incentivos fiscais. Muita gente está preocupada com o que vai acontecer com o agro, com o setor de serviços. Então, nós temos que fazer esse debate. Mas esse debate, nós temos que olhar Brasil, e nós não podemos esquecer que, nesse momento, o nosso país chama-se Mato Grosso do Sul também. Então, nós temos que cuidar desse nosso país, Mato Grosso do Sul, porque nós temos que salvaguardar os interesses estaduais, que nós somos uma sociedade em desenvolvimento, com muitas aspirações, com muitos problemas, e esse debate nacional, nós não podemos ser coadjuvantes, nós temos que ser protagonistas. São essas considerações. Obrigado, presidente. Ainda no grande expediente, com a palavra, nobre deputado Rafael Tavares.